Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Se o pensamento fosse feito para acertar, nesses 2000 anos que se passaram, já tinham conseguido acertar. E por o pensamento não ser feito para acertar, é que todos até hoje estão lutando para acertar com uma coisa que não foi feita para acertar, e sim para lapidar o pensador, e por isso todo pensador é um sofredor. Dr. Carlos, esses 2000 anos, o pensamento foi feito para acertar. Isso quer dizer que o pensamento foi feito há 2000 anos? Ou há um melhor entendimento disso? Nós temos apenas 2000 anos de pensamento na história da civilização humana? É óbvio que não, né? É óbvio que não, porque o pensamento é muito antigo e várias formas de pensamento foram desenvolvidas em culturas diferentes. A gente estava conversando antes aqui que realmente os povos faziam contatos uns com os outros para aprender os seus conhecimentos, né? Então, não é há 2000 anos que começou o pensamento, mas há 2000 anos ocorreu, para a assim chamada civilização ocidental, ocorreu uma fusão do que na réplica do Racional Superior ele fala o grego, o latim e o hebraico, que são a base da cultura artificial, né? A cultura artificial é aquela que o homem desenvolveu com a sua cabeça depois de ter perdido a ligação astrológica, que realmente era uma civilização. Então tudo que foi sendo feito com o pensamento, com capa de civilização, na verdade nunca acertou. Essa que é a realidade. O pensamento não foi feito para acertar. Então é a base da cultura artificial. Depois chegou a Revolução Industrial, tecnologia e ciência, mas até agora, quem nós somos, de onde viemos, aonde vamos? Essas são as perguntas extremas, ninguém dá essa resposta, a não ser a cultura racional. Eu destacaria aqui também, para a nossa argumentação, que existem umas características que vieram sendo preparadas ao longo da história, antes desses 2000 anos, da história, diríamos, antes de Cristo, exatamente como nós conhecemos, em que há 5.000 anos, ou seja, 2.500 anos antes de Cristo, havia uma concepção de Horus, né? Deus Horus, que nasceu de uma virgem, andou sobre as águas, curou doentes, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Há 3.200 anos, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, Mitra nasceu de uma virgem, nasceu no dia 25 de dezembro, tinha 12 discípulos, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Há 2.900 anos, ou seja, 900 anos antes de Cristo, tínhamos o Deus Krishna. Krishna nasceu de uma virgem, operou milagres, se dizia filho de Deus, filho de carpinteiro e ressuscitou. E 500 anos antes de Cristo, Dionísios era tido como Deus também, nasceu de uma virgem, nasceu no dia 25 de dezembro, transformou água em vinho. E exatamente há 2000 anos, ou seja, o ano zero, Jesus Cristo, com todos os atributos anteriores. É sugestivo isso, professor? A partir do princípio de que o pensamento foi a segunda inteligência, né, que apareceu, e antes dele já estavam há bem tempo, períodos elevados, já existia a imaginação. Sim. E que, uma vez evoluída, o ser humano, aí para a entrada do pensamento foi tão facilitada por isso, porque já existia uma primeira inteligência bem adiantada. Eu sei, mas E facilitou. eu gostaria que você fizesse uma análise rápida dessas personagens que eu acabei de citar aqui, Horus, aonde aparece esse Deus Horus, que conceito é Deus isso? o quê? Horus.
É no Egito, não é isso? Egito. No Egito. Tem outros atributos, outras informações. Porque o que é importante que nós podemos nos esclarecer a Os respeito filmes disso. deuses egípcios estão bombando aí, né? Exatamente. O Deus Horus. E em cima do Horus. O filme todo já assisti muito bem. Então, o Deus Horus, Ele é a característica dele era nascer de uma virgem. Né? Ele fez curas também, foi crucificado, essa assim conta a história, né? Essa informação aqui. Mitra é onde ele surge, o Mitra. Isso na Suméria, aqueles tempos lá da Suméria. Suméria. Então, e o Krishna? Já é Índia. na Índia, né? Krishna na Índia. Dionísios na Grécia, né? Pelo nome. Não era. 2500 a.C., não é? Dionísio é Grécia ou Roma? É Dionísio, deus do vinho, né? Eu acho que era Deus O do romano é vinho. Baco. O equivalente Eu romano é Baco. acho que é uma coisa dessa assim. Então vejamos, quer dizer, nós temos esses 4 personagens divinos na cultura do pensamento humano. Quando chega a era cristã, a fundação da era cristã, surge Jesus Cristo com todos os atributos de seus antecessores. A partir daí, vejo eu, hoje, com a cultura racional, que o racional superior nos chama a atenção para isto, que o pensamento queria acertar. Havia uma necessidade premente de fazer a união de todas as formas de pensamento corrente, dispersas pelo mundo, e o evento, nós podemos hoje reconhecê-lo como evento, independente da crença ou de quem quer que seja, o evento Jesus Cristo, ele reúne todas as particularidades até então já cultivadas pelo pensamento humano e funda-se uma nova era, que é exatamente a era cristã, com todos os atributos divinos que já teriam sido caldeados, vamos dizer assim, ao longo da história das civilizações, e criou-se a partir desses 2000 anos a grande civilização cristã, que veio naturalmente querendo acertar, porque queríamos acertar e queriam acertar porque era muito dispersa a coisa. Por isso, até hoje, nós temos na filosofia cristã, ou judaico-cristã, a figura de união, né? Dos próprios mandamentos de Jesus, tudo isso dentro da religião, a vontade premente que havia de se acertar. Mas as pessoas tinham que era o pensamento, né? E o racional hoje vem e revela para nós que no terceiro milênio é que nós iríamos acertar, porque o pensamento e a imaginação, passando esses 2000 anos, a própria filosofia cristã que se estabeleceu a partir daí, ela anuncia que no ano 2000, ou seja, na entrada do terceiro milênio, surgiria algo diferente. São João, não é mesmo? Depois veio Nostradamus, Santo Orgílio. Havia, sim, a previsão do que a coisa foi feita. Porque hoje nós podemos ver que o que se estabeleceu há 2000 anos, muito mais do que um ato de fé, foi um ato de sobrevivência da humanidade. Não sei se vocês estão comungando desta forma de pensamento aqui do nosso virtual ausente Oswaldo, né? Mas há 2000 anos passado, o grande evento que aconteceu na humanidade foi se estabelecer uma forma de acertar. E foi feito isso justamente com o Império Greco-Romano, vamos dizer assim, a civilização greco-romana. Faz sentido? Sim, junto com a cultura judaico-cristã. Isso. Mas Não só cristã isolada, né? A judaico-cristã. Sim, mas a parte que nos interessa, sem entrarmos muito em detalhes, mas para os estudiosos, os grandes estudiosos do assunto, esse grande evento, tanto é grande evento, mas tão grande mesmo, que se estabeleceu até uma nova contagem de datas, antes de Cristo e depois de Cristo. Isto não foi feito por um filho de Deus, porque Deus não conta tempo. É isso que nós estamos querendo dizer aqui. Isto não é feito por Deus, é feito pelos homens, pelo pensamento humano. Necessariamente tinha que ser feito assim. Para Deus não tem tempo, mas para nós precisa. Então, o evento que aconteceu foi um evento de união. É muito lindo isso, é muito lindo. E que veio, então, ao longo de 2000 anos, querendo acertar. Mas já havia a previsão do acerto no terceiro milênio. Por isso é que, quando começasse o ano 2000, havia a previsão maia, inclusive, que todas essas junções são astrológicas,
que aconteceu foi uma reunião de astrologia há 2000 anos passados. Quer falar sobre isso, doutor Carlos? É verdade, porque todos os povos sempre tiveram seus astrólogos, mas já eram as civilizações que nós temos notícia, né, na história, elas já não tinham mais a astrologia da civilização astrológica, da fase de alfabeto astrológico, onde a pessoa sabia ler a mão intuitivamente, havia uma ligação com os astros. Então isso não tinha mais, mas em todas as culturas sempre tiveram. O que eu quero dizer é que a era cristã ela é mais astrológica do que a própria astrologia, se olhar direitinho, né? Porque a Páscoa ela não está ligada ao evento astrológico. Sim. O Carnaval, a Páscoa, já são coisas pré-cristãs, são festas. Não é todas as informações astrológicas que estão no calendário da era cristã? É verdade. Não é? Então o racional superior, na obra Universo em Desencanto, ele vem responder a todos que buscaram acertar com o pensamento, mas esclarecer com todas as letras que o pensamento não foi feito para acertar. Se analisarmos com isenção, com todo respeito à crença de quem quer que seja, o que é que aconteceu durante esses 2000 anos da era cristã? Sendo ela o apanágio que o pensamento pretendia colocar para que a humanidade pudesse ser feliz. Que é o que está escrito em todos os evangelhos. Em todos os evangelhos é a previsão da felicidade humana. É o que se quer, é o que se pretende. Mas o que é que nós olhamos historicamente ao longo desses 2000 anos? Separações, desavenças, guerras religiosas, como estão aí. Hoje nós temos o Islã combatendo o mundo cristão, porque eles não aceitaram, ao que parece, essa convenção dos pensadores greco-romanos. É isso? O pensamento religioso, a parte hebraica sempre foi a mais refinada, né? Esse caldeamento de culturas aí que a gente está falando. E que é a base do Ocidente e que, depois da ciência e tecnologia, deu essa cultura artificial que está todo mundo vivendo artificialmente e nem se pergunta mais por quê. Mas foi anunciado nessa ocasião, já foi a previsão do ano 2000. Como dizia, a 2000 chegarás e de 2000 não passarás. A quem ele estaria se referindo? Ao pensamento que foi articulado naquela época? Provavelmente, né? Isso é o Apocalipse, São Paulo, evangelista. E vê-se também a briga aí para que cada deus de cada nação fosse maior força do que o outro. Então é inevitável os atritos. Mas a questão, o idealismo da civilização era a paz, o amor, a união, a fraternidade e a concórdia. E nunca foi alcançado. Então tem uma capa de civilização, mas é só artificial. Agora, no terceiro milênio, com a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a humanidade vai conseguir ter a Terra, um paraíso racional, a Terra inteira. Porque todos vão estar com o raciocínio desenvolvido, todos vão estar ligados a Deus pelo raciocínio. Raciocínio, biblicamente, é sinônimo de sabedoria, de discernimento, e todo mundo quer isso, né? E aí, quando todos estiverem assim, vai ter a paz, né? A união, e que a civilização sempre quis. Mas, na verdade, foi sempre a intenção. Por isso, nós só fazia mais guerra. O raciocínio une e o pensamento divide. Exatamente. Então, o terceiro milênio é quando a humanidade começa a perceber que em 2000 anos o pensamento dividiu nações, dividiu raças, dividiu credos, dividiu tudo que podia dividir para lapidar o ser humano e o ser humano chegar à conclusão que o pensamento não acertaria nunca. Mas podemos acertar sim. A humanidade hoje pode acertar conforme as previsões anteriores, até astrológicas dos maias. O período maia já terminou, diziam que o mundo ia acabar, mas o mundo não acabou, né? E não tem que acabar, porque ninguém sabe como o mundo foi feito, mas hoje nós estamos começando a perceber como. E então o terceiro milênio é os 1000 anos de luz e de felicidade que foram anunciados no próprio Apocalipse. As divergências que estão hoje, assim eu vejo, se vocês quiserem me
corroborar ou ilustrar mais? Pode. As divergências são por conta do esquecimento que foi dito naquela época, há 2000 anos, foi dito que o ser humano tinha uma máquina para raciocinar na sua cabeça. E chegou os 2000 anos, esqueceram dela e continuam pensando, querendo acertar. Todos querem acertar. Na fase do pensamento, parecia que acertava. Mas a fase do pensamento terminou em 1935 e de 1935 para cá. Aquilo que era dividido, aquilo que era, vamos dizer assim, mais ou menos era dividido, mas velado, civilizadamente. De repente, abriu tudo, a desunião está aí patente para todos e as divisões, as guerras, as revoluções todas aí. É uma mudança de fase muito grande, exatamente aonde o pensamento, segundo o racional nos prova e comprova com esses fatos históricos, ele não acerta. E tentar acertar hoje com o pensamento, pior ainda, muito mais. Hoje é a fase de raciocinar, é o terceiro milênio. Voltamos no próximo programa falando mais sobre esse assunto que eu acho que pode empolgar muita gente. Muito obrigado. Leia o livro Universo Invisível e conheça a cultura racional.